Queridos irmãos, muito boa noite. Boa Que noite. Deus nos abençoe para que na noite de hoje nós possamos aprender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, porque todas as palestras são uma verdadeira aula. Só que o professor e o mestre é Jesus, não é aquele que se posiciona aqui na tribuna. Então, todos nós que aqui nos colocamos somos simplesmente aprendizes dentro desse trabalho abençoado que é o Evangelho do Cristo, tudo aquilo que Jesus trouxe para nós. Então, vamos trabalhar um pouco hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse tema que a gente tem colocado no quadro. Bem-aventurados os aflitos. Vivemos hoje uma situação, podemos dizer assim, não difícil, porque tudo que é difícil é para nós que não compreendemos ainda, não chegamos a essa compreensão do que é a justiça divina. Então, para nós, ainda, espíritos errantes que somos, tudo se torna muito difícil. Em tudo na nossa vida. É muito difícil. E nós criamos uma certa dificuldade em cima daquilo que é difícil. É difícil até tal ponto, porque nós ainda não compreendemos ainda a justiça divina. O amor de Deus com todos nós, filhos amados que somos. A doutrina espírita, que é a terceira revelação anunciada pelo próprio Cristo, ela nos traz essa bênção na nossa vida, que é como um farol que ilumina, uma bússola que nos coloca no caminho certo, que nos libertou e nos liberta da cegueira, do fanatismo, do dogmatismo, da ignorância, e nos traz hoje uma fé raciocinada de todos. Nos convida a uma reflexão mais profunda daquilo que somos, do que fizemos, de onde viemos, para onde vamos, qual a razão da nossa existência, das dores, dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades. Tudo isso está focado nas obras básicas ditadas pelos espíritos superiores a Kardec para servir para todos nós como guia e modelo da humanidade, que é o próprio Cristo. E foi Ele mesmo que nos trouxe todo esse conhecimento para ser seguido. Então, as aflições fazem parte da nossa realidade, porque nós somos os autores dos nossos destinos. Veja só, as aflições fazem parte da nossa realidade, porque somos autores dos nossos destinos, tanto do passado, como do presente, como do futuro. O destino da nossa felicidade depende de cada um de nós, como nós vamos e estamos interpretando os ensinamentos deixados por Jesus e os ensinamentos que os Espíritos trouxeram para nós e continuam nos trazendo. Tudo que nós somos na vida presente foram criadas por nós mesmos em vidas passadas. Tudo que nós somos hoje na vida presente foram criadas por nós em vidas passadas. Se nós hoje estamos vivendo uma situação boa, é porque foram e são conquistas, virtudes, méritos que nós conquistamos já de outras vidas. Se nós estamos sofrendo alguma situação difícil,
também são da mesma forma. Tanto o bem como o mal, como qualquer situação que nós nos encontramos, são situações que nós mesmos que provocamos, movimentamos para viver a vida atual que estamos vivendo. Não há erro na justiça divina. Se nós tivéssemos que pagar todos os nossos erros em uma só reencarnação, nós não suportaríamos. Então veja que Deus é soberanamente justo e bom com todos nós. Ele não coloca fardos pesados em ombro frágil. Ou seja, Ele dá, nós pagamos as nossas dívidas através da nossa consciência, através das nossas capacidades e as nossas forças que nós temos para cobrir esses nossos débitos. Se fosse colocado tudo de uma só vez, ninguém suportaria ou mesmo nem reencarnaria. Não teríamos condições. Veja como Deus é bom com todos nós. Então esse é um dos motivos a mais para não reclamar da justiça divina. Então essas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, é que não significa que nós temos que estar dando risada dos nossos sofrimentos. Não se trata disso. Bem-aventurados são criaturas felizes, porque encaram as vicissitudes, os problemas do dia a dia, com conhecimento e com felicidade, porque sabe que aquilo ali é transitório, é passageiro. Hoje nós estamos sofrendo uma situação difícil, seja de ordem financeira, material ou física, doença, qualquer coisa. Mas sabe que tudo isso tem uma razão de ser e isto passa. O que nós não podemos é ficar se lamentando 24 horas por dia. Isso aí nos acarreta mais dores e mais sofrimentos. Deus nos dá várias oportunidades em nossa reencarnação para que tenhamos condições de evoluir. Então, Ele nunca nos deixa só. Então, Ele dá sempre. Deus é soberanamente justo e bom. A causa primeira de todas as coisas, puro amor. Jamais Ele vai condenar um dos seus filhos amados. Jamais. Ele vai nos dar sempre oportunidade, através das reencarnações sucessivas. A reencarnação é uma bênção de Deus na nossa vida. Tem gente que diz assim, eu não sei para que eu vim a este mundo. Eu não pedi para nascer. Claro que não, Ele implorou. Ele implorou. Ele pediu, só que quando chega aqui, nós fizemos as coisas erradas. Porque mergulhamos no passado. Vem à tona, emerge no nosso subconsciente e trabalhamos no atual consciente e nos perdemos na vaidade do materialismo, no orgulho. E aí nós complicamos mais ainda, né? A falta de perdão. Então Deus nos fornece uma família, um meio familiar, a bênção divina, o que é um meio da família, a convivência em família, aonde nós nos encontramos com os nossos irmãos de vidas passadas, que tudo isso existe uma programação na espiritualidade e que venhamos aqui, aquele casal que se encontra na fase do namoro, que muitas vezes a gente não encontra nem explicação, mas tudo tem explicação. E ali forma-se uma família, forma-se um namoro, um noivado, o casamento, né? E ali é constituído uma família. Amigos, quantos amigos? Como é gostoso a gente ter amigos, né? Amizade. Amizade são espíritos afins que se encontram
nesta vida. Quanta parceria da amizade, que muitas vezes a gente diz assim, poxa, eu tenho um carinho, um amor e uma confiança tanto naquele amigo, naquela amiga, que eu não tenho dentro da minha casa, com meus pais, com meus irmãos. O que é aquilo ali? Realmente irmãos que se reencontraram. Talvez um pai, uma mãe, um ente querido, uma avó, um avô, um bisavô de outras reencarnações e que tiveram aquela afetividade, ou até mesmo espíritos afins, que se encontram naquele meio como amigos, são eternos amigos, né? Isto é muito importante, né? A saúde relativa, né? Saúde relativa porque é relativo. Uns sofrem mais, outros sofrem menos na questão física. Uns vêm com problemas sérios, débeis, pessoas também com deficiência física, tetraplégico, paraplégico, uns vêm com problema de cegueira, outro com membro amputado, né? Tem criaturas com só o tronco, né? Não tem perna, não tem braço, mas tudo isso é a justiça divina, porque são criaturas que provocaram situações muito tristes em outras vidas, até mesmo a questão do suicídio, e para que ele não repetisse, ele fica sem condições de locomoção para praticar determinados atos, né? E às vezes é reparando algo que ele cometeu com seus irmãos em outras vidas. Então por isso ele veio, ele pediu, ele implorou para vir daquela forma, para reparar. Então, se ele passa por uma encarnação sendo digno e agradecendo em vez de reclamar, são esses os bem-aventurados, são os aflitos, bem-aventurados de Deus. Capacidade de discernir, de ouvir e de falar. Olha que bênção de Deus, né? Às vezes eu olho para mim, como eu sou feliz, meu Deus. Como nós somos felizes. Temos olhos perfeitos, braços, perna, o cérebro, os nossos membros todos, nosso coração. Agora que estamos aqui, tudo pulsando, essa máquina abençoada que é o nosso corpo físico, sem ser cobrado nada, tudo de graça, o ar que respiramos, a vida. Temos um mundo lindo, é uma obra de arte o nosso planeta, de tanta beleza que existe, e nós não nos damos conta de nada disso. Somos ingratos a Deus. Reclamamos porque está quente, reclamamos porque está frio, reclamamos porque está chovendo, reclamamos porque está em vento, reclamamos de tudo. O quanto que devemos agradecer a Deus. A prova da riqueza e a prova, muitas vezes, da falta de recursos. Essa palavra, prova da riqueza e a prova da pobreza, que está aqui no Evangelho também, mas não vamos colocar a questão pobreza, colocamos falta de recurso, porque todos nós somos ricos. Ah, Altamiro, mas aquele que mora lá, anda pelas ruas, anda por isso, não tem um teto, não tem família, então ele é rico? É rico. É rico porque ele é filho de Deus. E ele recebeu todas as oportunidades e recebe de Deus, assim como todos nós recebemos. Como aqueles que chegaram num ponto de ser um grande industrial, um empresário, pessoas respeitadas em todas as áreas da ciência, ele também recebeu e recebe todas essas oportunidades. E a vida anterior dele? Será que foi toda a vida, desde quando Deus criou até os dias de hoje, foi só na miséria? Não.
São as nossas expiações das nossas faltas cometidas de vidas passadas. Então, cabe a cada um de nós reverter a situação. Então, se persistir naquela situação, vai sofrer cada vez mais. Então, é uma prova que ele está passando. É uma prova. Assim como uma prova da riqueza, por causa do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? Então, se ele for avarento, ele vai passar também. Por esta encarnação, tudo é maravilhoso, tudo sorri. Mas depois vem a consequência e pode ser aquela situação da pobreza. Ele vai passar no sentido inverso, contrário. Isto é castigo de Deus? Não, Deus não castiga. É para que nessas situações nós tenhamos condições de ir para frente, tá? Porque a dor é o maior aprendizado na nossa vida. As nossas perdas, as nossas decepções, as nossas situações que vivemos hoje, é um impulso, é uma alavanca que te empurrou para frente, aonde a gente desperta. Gradativamente vamos saudando nossos débitos aos pouquinhos. Não queira ser de um dia para o outro, ou queira numa encarnação já querer virar anjo, atingir um grau de evolução. A partir de hoje eu vou me transformar, eu vou ser outro. Não se preocupe. Vai devagarzinho, vai analisando como Santo Agostinho fez, né? Final de cada dia, faça uma autoavaliação daquilo que tu fizeste, porque é ali naquele ponto que nós vamos começar a trabalhar. Aonde que eu errei? Em cada existência nós podemos construir uma nova vida. O homem velho surgindo e o homem velho acabando. Aliás, surge do homem velho o homem novo, o homem que se para né? Então nasce um novo homem, um novo ser, através das nossas reflexões. Temos as causas atuais das aflições e causas anteriores, que nós já acabamos de conversar antes. Devemos trabalhar a nossa reforma íntima, essa autoanálise de nós mesmos. Então nós temos que fazer esse mergulho em nós e dizer assim, puxa, como é que eu estou vivendo hoje? A minha situação hoje. Por que eu estou nessa situação? Seja ela uma situação boa ou negativa. Se for negativa, faz uma viagem de volta. Porque não existe efeito sem causa. Tudo tem uma razão de ser. Procure a causa, porque você vai de encontro justamente com o efeito. Se eu estou sofrendo, é porque houve uma causa. Então é naquele ponto que eu tenho que trabalhar em mim, fazer essa reforma. A gente não faz tanta reforma em casa, em tudo. Eu vou reformar isso e tal. Então por que não vamos fazer essa reforma espiritual, essa reforma íntima dentro de cada um de nós? É essa que vai nos levar para frente. Não ficar estacionado. Porque errar, todo mundo erra. Mas o que não pode é ficar centrado em cima daquele erro, daquele sofrimento. Quando o Evangelho entra em si mesmo, você muda. Você já não aceita mais aquilo que era ruim e achava interessante. Já caminha na vida com mais prudência. Eu sou testemunho disso. Quantas coisas, lugares que a gente ia quando era jovem, que era prazeroso. Hoje eu não consigo nem passar na frente. Arrepia. Os hábitos nossos hábitos ruins,
Quantas coisas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo tem que ser mudado, tudo tem que ser transformado, porque aquilo que era prazeroso, ele deixa de ser. Até o tipo de conversa, os grupos, os comentários, o meio familiar, a vida social, não significa dizer que nós vamos ter que se isolar, né, para ficar santo. Porque tem gente que faz isso, né? Eu vou fugir do mundo, eu vou morar lá na ponta do morro, num sítio ou numa ilha, onde eu não vejo mais ninguém. Lei do engano, vai ficar atrasado. O espírito vai ficar num estado inferiorizado, né? Não é assim que se evolui. Nós temos que viver em sociedade, ajudar, servir, amar. É isso que Deus quer de nós, que faça essa viagem dentro de nós, trabalhe em nós. A felicidade é conquistada pelos nossos esforços na nossa busca no bem. Nossos esforços em busca do bem, na caridade, no perdão, né? Ser benevolente já consigo mesmo, o auto-perdão, porque às vezes a pessoa fica se questionando toda a vida naquele ponto onde ele errou, se considera uma criatura infeliz, e não é. Ele não é uma criatura infeliz porque ele é um filho de Deus. Ele perde o encantamento pela vida, perde o entusiasmo, a alegria de viver, cai em depressão, entra num processo melancólico. E aí, meus irmãos, é um passo para o suicídio. Que ele vai dizer para si mesmo: o que é que eu estou fazendo neste mundo? Que tudo dá errado para mim, eu sou uma pessoa infeliz, os outros tudo vivem bem. Por que está acontecendo isso comigo? O que é que eu vou fazer aqui? Se a vida é só essa, então é melhor eu acabo com a minha vida, pronto, paro de sofrer. Lei do engano. Vai sofrer muito mais, porque ele matou o corpo, não matou a vida, porque a vida é espiritual, a vida é do espírito, somos criaturas eternas. Então ele vai sofrer aquilo que ele já estava sofrendo e também vai sofrer mais ainda a consequência dos seus próprios atos. Vai reparar na vida próxima as suas deficiências, do qual aonde ele lesou o seu corpo. Se ele se jogou debaixo de um carro, se ele foi na água, foi através de um disparo, enfim, qualquer parte ele vem com a sequela naquele ponto para reparar as suas faltas. Então, vamos sofrer com resignação, sofrer entre aspas, né? Então, esses bem-aventurados são aqueles que encaram a vida de cabeça erguida, confiante na justiça divina. A felicidade é uma conquista pelos nossos esforços, na nossa busca do bem. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral nos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Não tem ninguém que não sofra neste mundo. Por isso é um mundo de prova e de expiações. Todos. Uns mais, outros menos. Né? Todos. Mas poucos sofrem bem. O que é sofrer bem? Sofrer bem é não reclamar. É encarar a vida com naturalidade, com paciência, com resignação, com fé, com amor,
ser tolerante. Quando recebemos uma ofensa ou alguma coisa deu errado, é porque ali está a presença de Deus. Não dizer assim, onde é que Deus estava nessa hora que não me ajudou? Deus está te ajudando. Naquele momento. Perdi um ente querido. Quem que perdeu? E quem disse que aquilo era tua propriedade? O teu filho, o teu marido, o teu irmão, o teu amigo, seja lá o que, teu pai, tua mãe. Não é não. Não é propriedade nossa. É um amor egoísta, egóico, que nós temos, trabalhamos e nós não temos esse direito. É filho de Deus, é nosso irmão. Chegou naquele ponto, ele tem que ir. Imagina, se eu desencarnar amanhã, fica a minha mulher que está ali, e os meus filhos chorando em cima de mim, em cima do corpo, que eu não estou mais ali. Se não vai, como a gente presencia em determinados velórios. Eu tive no velório de um jovem, até era um menino muito querido, e que era meu afilhado, e que os irmãos gritavam, não vai fulano de tal, não vai, fica com nós. Gente, isso é uma tortura, porque ele tinha sofrido um acidente de carro, muito jovem, com 18 anos, 19 anos, e tinha desencarnado. Então isso não é sentimento, isso não é amor. Quem ama liberta, não prende. Mas isso é causado pela falta do conhecimento, por falta da vivência à luz do Evangelho do Cristo, dos seus ensinamentos, Quando Jesus disse, aquele jovem que queria seguir ele, mas perguntou como deveria, aí disse, me siga, venda tudo que tens e me segue. E aí ele fala sobre os pais, os seus familiares, que pediu para que pelo menos deixasse enterrar seu pai, sua mãe, o seu irmão, não sei quem, que estava na situação. E ele disse, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Imagina, nós mortos na carne, enquanto estamos no corpo, estamos mortos, temporariamente, porque estamos atrelados no corpo. Deixe com que ele já se libertou, o corpo já está morto. Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Essa passagem está aqui, no Evangelho. Então, não se desespere, Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Não se referia, de modo geral, nos que sofrem, visto que sofrem todos nós na terra. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. As provas bem suportadas. O desânimo é uma falta grave. Chegar a se jogar no canto e se desanimar, como eu já falei há pouco, entra em melancolia e isso acaba tirando a sua própria vida. A prece é um amparo, um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na sabedoria divina de Deus. Não adianta eu levantar de manhã e ficar orando, rezando e pedindo, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E o que é que eu estou fazendo para ser ajudado? Nada. Então, essas preces, elas não sobem, elas não têm um fundo do qual nos impulsiona, porque nós temos que fazer a nossa parte. Precisa de nós fazer a nossa parte, porque aí sim, Deus já ofereceu tudo para nós. Então, se nós não se mexer, nós vamos continuar sofrendo no outro dia a mesma situação, onde o indivíduo diz,
Deus esqueceu de mim. Eu rezo tanto. Tem uns que dizem, quanto mais eu rezo, mais a outra coisa aparece. Né? E não tem nada de outra coisa que aparece. É ele que cria o seu fantasma interno. Ele cria o fantasma dentro de si. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa, ou será a resignação e a coragem. Então, se nós nos comprometemos para enfrentar uma situação difícil aqui, tá? Os nossos testes que tem que ser difícil, mas nós temos que ter a coragem. É de acordo com a nossa coragem, os nossos méritos. Imagina se nós levantar de manhã, ou às vezes nem levanta, o dia está bonito, está passando necessidade dentro de casa, e nós dizemos assim, hoje eu não vou trabalhar, eu não estou com vontade hoje. E não sai de casa para o trabalho. Mas ao meio-dia ele quer as coisas na mesa. Ele quer um carro, ele quer um monte de coisa, ele quer viver, ele quer ter uma mesa farta, ele quer ter uma boa casa, ele quer ter tudo. Mas ele não faz esforço. Como é que ele vai ser feliz? Aí Deus é culpado? Não, Deus não é culpado. É nós que somos culpados. Porque não soubemos aproveitar a oportunidade. Porque Deus já está dando. Deus já te deu a vida. Tu é uma pessoa perfeita. Tem condições de trabalhar, ir em busca do pão. Por que não vai? Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Aqui ele faz uma analogia, Kardec, sobre o militar. O militar que não é mandado para as linhas de frente de fogo, fica descontente, porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Se ele pedir para ficar lá na guarita, dormindo, quem sabe, com medo de enfrentar a batalha, ele não vai receber nenhum mérito. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se atorpeceria. A vossa alma, quer dizer, ficava entorpeçada. A alma, ele está fazendo uma analogia ao soldado e ao espírito. Alegrai-vos quando Deus vos envia para a luta. Então o soldado tem o quê? Uma missão pelo comando dos seus superiores para enfrentar a batalha. E Deus nos dá este comando e a oportunidade para nós vir aqui numa encarnação para ir à luta, para receber o quê? Os méritos. Esses méritos de condecorações não são materiais, são espirituais. Então temos que fazer por merecer. Não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo franqueje nas dele. Então, quando nós nos colocamos diante do inimigo, esse inimigo o que é? É os desafios da vida, é a nossa dificuldade. E em muitos pontos a gente fraqueja. Fica covarde, fica com medo. Isso não é para mim. Quem sou eu? Eu não posso, eu não faço. Nunca diga para si mesmo que eu não posso. Eu sou uma criatura incapacitada. E pelo contrário, sempre diga, eu sei, eu posso, eu sou um vencedor e eu vou conquistar. Sempre diga, pensamentos positivos. Confia em Deus.
confia acima de tudo e vai à luta. Porque se nós ficar se lamentando, pior fica para todos nós. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponha-te a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheios de justiça, justa satisfação: fui o mais forte, fui o vencedor. Principalmente quando nós chegar no final da nossa vida, que tanto passamos tantas dificuldades, chegamos no final e diz assim: desde a minha infância até os dias de hoje, quantas dificuldades eu enfrentei no dia a dia, quantos desafios, quantos erros e quantos acertos. Mas obrigado, meu Deus, porque eu fui um vencedor. Cheguei até aqui, graças a Deus. E agradeço a oportunidade que Deus nos dá. Bem-aventurados os aflitos, podem então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão se duplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. É a nossa volta para a espiritualidade. Quando nós chegarmos lá, o que é que nós vamos levar? É tudo isso que está aqui? Não, tudo isso aqui fica. Fica o corpo, fica tudo. Mas o que é que nós fizemos de bom? Né? Então essa alegria neste repouso, entre aspas, que ninguém vai ficar lá assim também, é repousado não. Muitos dizem que vai ficar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e ter um bando, um coral de anjos cantando ao teu redor, tocando harpa, trombeta. Eu não quero isso, a vida de eternidade, que coisa chata. Não quero. Eu quero é trabalho. Quanto mais evolução, mais trabalho. Então, se fosse assim, o Cristo não tinha vindo até nós. Estava lá. Ele atingiu um grau de juventude, um dos crísticos. Mas esses é que têm missão, responsabilidade. Então, para isto, temos que fazer por merecer. Depende de cada um de nós. Agradeço a bondade e o carinho de todos e a assistência da espiritualidade, e que Deus nos abençoe. Muita paz.